alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Antes de iniciar essa videoaula, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixe seu like. Se gostar, compartilhe o vídeo. Ok? Hoje nessa videoaula eu estarei falando para vocês sobre o Oriente Médio, né? Na Idade Contemporânea. Já falamos sobre a parte 1, né? A gente explicou um pouquinho aí sobre a criação do Estado de Israel. Falamos um pouco também sobre o que era o fundamentalismo islâmico e agora eu venho dando continuidade nessa parte 2 dessa videoaula. Então, nosso maior foco será sobre a Revolução Iraniana, sobre conflitos no Oriente Médio, mas eu apenas vou pegar a região do Egito e a região do Líbano. Tudo bem? Então, boa aula aí pra gente, né? Vamos então aqui falar um pouco sobre a Revolução Iraniana. Primeiramente, antes da gente começar a falar sobre a Revolução em si, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para vocês poderem entender como é que estava, né, vamos dizer assim, o período histórico desse período, como é que estavam as condições dentro dessa sociedade. Então, primeiramente, no ano de 1925, a dinastia de Pahlavi, ela vai acabar chegando ao poder, vai chegar ao poder na região da Pérsia. E só para vocês terem uma ideia, né, essa dinastia, ela admirava muito as transformações modernizantes que estavam ocorrendo na região da Turquia, tá? E essa dinastia de Pahlavi, ela vai começar a fazer o quê? A tentar trazer essa ocidentalização para a região do Irã. E o que vai acabar ocorrendo aí, né? Uma das primeiras mudanças, claro, que a gente já consegue observar é essa questão da modernização, e não só isso, até o nome acaba se mudando. Então, a partir do ano de 1935, a região da Pérsia ela passa a se chamar Irã, tá bom? Reza Pahlavi, que vai ser o grande líder aí, tá bom? Ele vai acabar, vamos dizer assim, ele já estava no poder, né, já há algum tempo aí, e ele vai acabar sofrendo um golpe, tá, de Estado, porque durante esse período, né, se vocês observarem a data, no ano de 1941, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, e o Pahlavi, ele era muito simpatizante, né, do grupo nazista, e a gente sabe que o nazismo, a partir de 1941, ele vai acabar, vamos dizer assim, perdendo, porque a gente vê que tem uma reviravolta aí na Segunda Guerra Mundial a partir desse ano. E só para vocês terem uma ideia, quando ele sofre esse golpe, quando ele é deposto, o período histórico do Irã, ele vai ficar muito conturbado, ele vai ficar muito confuso, porque ao mesmo tempo em que retiraram, né, o Pahlavi do poder, posteriormente, depois eles vão acabar restaurando a monarquia e eles vão colocar o próprio filho, né, de Pahlavi para poder governar, que vai ser o Muhammad Pahlavi, tá bom? Então, esse cara, ele vai governar até o ano de 1979. Ou seja, na minha humilde opinião, tipo, não fez tanta diferença, né? Porque tirou o pai para botar o filho, mas os ideais ainda permanecem os mesmos, né? E só para vocês terem uma ideia, durante o governo de Mohammad Pahlavi, então, assim, o Irã ele vai sofrer muita interferência de outros países, como a Rússia, o Reino Unido, os Estados Unidos e grupos dentro do próprio país, tá? Que eram os grupos nacionalistas aí. Até porque a gente observa que o Pahlavi, né, o Mohammad Pahlavi, ele vai continuar ainda com essa política internacionalista do pai dele, tá bom? E só para vocês terem uma ideia aí, né, um dos seus maiores opositores vai acabar, né, conseguindo se eleger para poder ser o primeiro-ministro, que eu vou falar aqui, tá, gente, a nomenclatura, mas às vezes eu posso estar errada. Mas o nome do sujeito é Mossadegh, tá bom? E esse cara, só para vocês terem uma ideia, ele tinha assim um ideal totalmente assim nacionalista. E entre os ideais dele, ele queria muito nacionalizar o petróleo do Irã. A gente sabe que a região do Irã é muito rica em petróleo. E só para vocês terem uma ideia, forças aliadas, né, ao próprio Pahlavi,
né? Eu falo essas forças aliadas, eu estou falando vulgo Estados Unidos, tá bom, gente? Vão acabar, só para vocês terem uma ideia, depondo, né, esse opositor, prendendo ele. E só para vocês terem uma ideia, né, a produção que tanto queriam nacionalizar do petróleo vai acabar sendo entregue, né, para os ingleses. Então, o petróleo do Irã, né, a gente vê que o governo ele não vai ter qualquer tipo de poder. Pelo contrário, né, vai ficar na mão aí desses ingleses aí. A gente sabe, né, vocês que são meus alunos aí já estão cansados de ouvir eu falar, né, que um dos maiores motivos de conflitos na região do Oriente Médio é sempre voltada à questão do petróleo, principalmente na região do Irã. Porque tem tanta interferência? Porque, gente, é uma região que eles querem dominar, porque petróleo é algo que todo país deseja. Isso, né? Claro que eu estou falando aqui de uma forma meia grosseira, mas a gente também vê muita consequência dessa política aqui no próprio continente da América Latina, tá bom? Lembrando que eu já gravei uma videoaula falando sobre, né, a América Latina contemporânea, ou melhor, já está disponível aí para vocês. Então, se vocês puderem assistir, eu acho que acaba complementando um pouco mais essa minha fala aí também, tá? Mohamed Pahlavi, durante a década de 60, ele vai acabar fazendo algo que os historiadores vão chamar de Revolução Branca, que nada mais foi do que tentar modernizar o país dele de uma forma, vamos dizer assim, rápida, né? E a gente vai ver que a sociedade não vai aceitar isso daí tão facilmente, tá bom? A gente sabe que essa sociedade, né, como é que eu posso informar para vocês? Essa sociedade muçulmana, ela é uma sociedade mais fechada e não aceita tanto essa questão da ocidentalização muito fácil, que nem era o objetivo de Pahlavi fazer, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, né? Claro, sempre vai surgir grupos opositores. Mas, gente, vai aparecer um personagem muito importante, que é esse daqui que eu coloquei na imagem para vocês, tá bom? Que vai ser o Ayatollah Khomeini. Esse carinha, gente, só para vocês terem uma ideia, ele vai ser, assim, um símbolo, né, da Revolução Iraniana. Até porque ele também era contra as práticas do governo de Pahlavi, tá? E por ele ser opositor, só para vocês terem uma ideia, ele vai acabar sendo preso aí no ano de 1962 e ele vai acabar, gente, sendo condenado à morte. E Pahlavi, né, querendo mostrar uma política, vamos dizer assim, mais benevolente, ele vai acabar perdoando, né, esse sujeito considerado traidor, só que vai exilar ele no ano seguinte, no ano de 1964. Então, esse cara, ele vai acabar ficando aí exilado na região da Turquia, uma hora no Iraque, outra hora na França, tá bom? Claro, que nem vocês conseguem ver essa imagem aí, a população já está de saco cheio de Pahlavi e vão pegar esse símbolo, né, que é o Ayatollah, e vão pegar literalmente ele como se fosse esse grande símbolo nacionalista aí para tentar derrubar esse governo. E só para vocês terem uma ideia, a pressão popular vai ser tanta que, meu, o governo ele vai começar a reprimir essas revoltas. E só para vocês terem uma ideia, vai surgir até uma polícia secreta que é chamada de SAVAK, que era literalmente para fazer matanças, execuções, massacres. Só que essa política, ao invés de conter, né, esses revoltosos, foi ao contrário. O número aumentou muito mais, tá bom? Vamos aqui então. No ano de 1979, né, o Mohamed Pahlavi, ele vai acabar abandonando o país, literalmente por muita pressão, não só nacional, mas internacional também. E aí sim, o Ayatollah, perdão, Khomeini, ele vai acabar subindo ao poder. E aí sim, gente, esse cara vai criar algo assim que era realmente o que a população queria desde o início, né, da Revolução Iraniana, que nada mais era do que criar uma República Islâmica do Irã, né? Então a gente pega um pouquinho da nossa aula, né, passada e a gente vê que esses, vamos dizer assim, extremistas, eles acabaram conseguindo realmente
criar um Estado islâmico, né, de características, que nem eu coloquei até aqui para vocês, né, de uma república teocrática. Então, literalmente, né, vai ser baseada no Corão, então vai ser uma política totalmente ligada à religião e vai ser uma sociedade totalmente, vamos dizer assim, a palavra que me vem à mente é presa, mas não é bem essa palavra que eu queria utilizar. Mas essa sociedade, ou melhor, essa sociedade ela vai estar ligado, né, a esse estado teocrático aí. Eu acho que essa nomenclatura fica melhor, tá bom? Além disso, ele vai acabar criando uma nova constituição, até para, vamos dizer assim, como agora a sociedade ela vai ter a base ao Corão, então muita coisa aí deveria ser mudado na Constituição, tá bom? Entre as suas reformas, né, uma das primeiras coisas que ele vai acabar colocando em prática é retirar, né, essa característica do Ocidente que estava no Irã e literalmente criar um Estado, né, vamos dizer aí, totalmente forte, vamos dizer assim, um Estado muito centralizado, literalmente, né, que o único líder ele tenha todos os seus poderes aí, né, inquestionáveis. E claro, né, que a gente consegue observar aí vamos dizer assim, essa forma de organização aí do Estado, ao mesmo tempo em que vai agradar uns, também vai acabar desagradando a outros, né, gente? E claro que vai ter muitos grupos opositores, tá? Do Khomeini, e ele vai continuar com a prática dos seus, né, antecessores. Ele literalmente, ele vai começar a fazer o quê? A perseguir, a matar aquelas pessoas que são contra o seu governo, tá bom? E isso, gente, só para vocês terem uma ideia, vai ser algo assim, bastante, como é que eu posso dizer? Surpreendente, né? Uma pessoa que passou por isso acabar fazendo a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, gente, durante o governo dele vai ter assim atos de pessoas assim que vai ser assim muito extremas, tá? Só para vocês terem uma ideia, o próprio Ayatollah, ele incentivava muito esse radicalismo, né? Então, ele aproveitou-se desse sentimento nacionalista e ele vai começar a conclamar as pessoas a literalmente a criar um Estado Islâmico fortificado. E só para vocês terem uma ideia, né, alguns desses extremistas vão acabar invadindo a embaixada dos Estados Unidos. E eles vão acabar fazendo, né, de refém 52 estadunidenses. Gente, isso daí ocorreu no dia 4 de novembro de 1979. Sabe quando foi que eles libertaram, né, esses reféns? Em janeiro do ano de 1981. Gente, vocês têm ideia do clima de tensão que não ficou durante esse período de 1979 a 1981? Claro que durante esse período, os Estados Unidos, quando houve esse ataque, ele vai acabar rompendo relações diplomáticas, né, com o Irã no ano de 1980. E a gente vê desde então que os Estados Unidos sempre teve essa briga, sempre teve essa rixa aí com a região do Irã, né? Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é muito engraçado, né? Porque o próprio Iraque, tá? Que depois a gente vai estar falando sobre o Iraque um pouco, né, no vídeo, vamos dizer assim, na parte 3, no próximo vídeo. O Iraque, gente, o que poucas pessoas sabem é que o Iraque, ele era aliado, sim, dos Estados Unidos, né? E o próprio Saddam Hussein, ele acabou fazendo um ataque à região do Irã, porque ele acreditava que o governo do Ayatollah era uma coisa totalmente desorganizada. E quando ele fez esse ataque, ele acreditou que essa guerra ela seria muito rápida. E só para vocês terem uma ideia, de rápida não teve foi nada, tá? E esse conflito, gente, que começou no ano de 1980, ela foi até o ano de 1988. E milhares de pessoas foram, tá, gente? Assassinadas, foram mortas, fora aí o número de feridos também. Claro que esse episódio enfraqueceu muito, né, a imagem aí
do grande líder, que nem vocês conseguem ver aí na imagem, tá bom? Que nem eu falei para vocês, o Saddam Hussein, quando ele foi fazer esse ataque, ele recebeu o apoio dos Estados Unidos e também, não posso esquecer de falar, da União Soviética. Lembrando, gente, que estamos aqui em pleno período da Guerra Fria, tá? Mas, além disso, a França também é uma participação aí, né, de ajuda ao governo do Iraque contra o governo do Irã, tá bom? Eu acho que esse vai ser o único momento da história que o Iraque ele vai deixar de ser inimigo para passar a ser amigo, tá? E aí a gente consegue observar que essa colisão de forças, eles vão acabar bombardeando, né, a cidade de Teherã, na região do Irã, tá? E isso daí, gente, vai acabar, vamos dizendo assim, como é que eu posso dizer? Trazendo como é que eu posso estar informando para vocês? É, não sendo algo ruim, né, tá? Para o governo de Ayatollah. Porque literalmente a mídia viu, né, que era um governo que eles estavam tendo a sua república recém-implantada e estava vindo outros países interferindo numa política que era aquilo que a população ela queria, né? Então, assim, a imagem do Ayatollah, que até um tempo atrás estava sendo enfraquecida, do nada começa a voltar-se com a maior moral, né? E claro que acabou-se, né, fazendo acordos aí, que nem a gente consegue observar, o cessar-fogo, né, o bombardeio que estava ocorrendo na cidade, deixou-se de continuar, né, e só para vocês terem uma ideia, isso fez com que o próprio Coemi, ele acabasse, vamos dizendo assim, ao mesmo tempo saindo fortalecido desse regime, e ele conseguiu observar que durante o seu governo estava tendo muita oposição, tá? Que talvez poderia ocorrer um golpe de Estado. Então, ele novamente acabou fazendo aquela prática política de eliminação de opositores, tá bom? O Khomeini ele acabou falecendo no ano de 1989, tá? E aí, novamente, gente, só para vocês terem uma ideia, acabou-se, né, tendo briga novamente na região do Irã, porque dois grupos, né, acabaram brigando pela liderança, que nesse caso foram os conservadores e os reformistas, tá bom? Eu não vou falar para vocês, né, qual desses grupos acabou ficando aí no poder, porque também vai ser tema das nossas próximas videoaulas. Ok, gente? Bem, então bora aqui falar sobre, né, o conflitos no Oriente Médio. Que nem eu citei para vocês no início do vídeo, eu ia focar apenas Egito e depois a região do Líbano. Tudo bem? Então vamos lá, né? Primeiramente, com a inauguração do Canal de Suez, né? Se vocês procurarem na internet aí o mapa, vocês vão ver lá o Canal de Suez. E é vamos dizer assim, o Canal de Suez, ele é um ponto muito importante, principalmente, né, para a comercialização vamos dizer assim, essa questão do transporte dos países europeus, tá? Então, eles utilizam muito o Canal de Suez. E o que acabou ocorrendo? Após essa construção, né, do canal, os ingleses, eles vão acabar ocupando a região no ano de 1882, tá? E claro que durante esse período o Egito ele pertencia ao Império Turco-Otomano. Só que passado, né, alguns anos aí que nem vocês conseguem observar, no ano de 1952, Gamal Abdel Nasser, que eu já falei um pouco sobre ele, né, vamos dizer aí nas aulas passadas, ele vai acabar, né, dando um golpe de Estado. E ele vai acabar depondo o rei Farouk. E aí vai se extinguir a monarquia lá no Egito. E aí sim, né, ele passa a controlar, né, o poder do Egito. E aí ele vai governar por alguns anos. Uma das práticas de Nasser, que ele vai acabar fazendo,
tentar buscar apoio, se aproximar dos Estados Unidos, porque ele queria dinheiro para fazer, né, para construir a represa de Assuã. Só que esse cara, eu acho que ele não pensou muito bem na época, né? Porque ao mesmo tempo em que ele estava se aliando aos Estados Unidos, ele também estava se aproximando dos países socialistas. E só para vocês terem uma ideia, é claro que os Estados Unidos nunca ia dar empréstimo para um país que está se aliando aos seus inimigos. Lembrando que isso é um período pós-Segunda Guerra Mundial, já estamos aí no período da Guerra Fria. Dois grandes inimigos, Estados Unidos e União Soviética. É claro, né, que após, vamos dizer assim, esse ato frustrado, ele vai acabar fazendo o quê? Ele simplesmente vai nacionalizar o canal de Suez. E ele vai falar o seguinte: quem quiser utilizar o canal, agora vai ter que pedir minha permissão, vai ter que pagar para mim, porque se o canal de Suez está no Egito, me pertence. E aí, gente, vai ter uma confusão muito grande, porque vai se juntar a França, o Reino Unido e Israel. Porque eles vão falar assim o seguinte: mas essa construção, ela não foi feita para o Egito, ela foi feita para facilitar todos nós que estamos aqui nessa região. E claro que aí, após conflito, após guerras, né, o próprio os Estados Unidos, a própria União Soviética e a ONU, eles vão acabar intervindo na região, tá? E eles vão falar assim: França, Reino Unido, Israel, saiam da região do Egito, deixa que a gente resolva aqui os problemas. E aí, claro, né, quando cada um retorna para o seu país, aí o canal de Suez ele é reaberto no ano de 1957. Isso daqui, gente, pode não parecer, mas o prestígio de Nasser, ele vai crescer muito no mundo árabe, porque simplesmente esse cara ele vai fazer um ato ruim, que foi a nacionalização do canal de Suez, mas ao mesmo tempo, né, vai mostrar assim o seguinte, que nenhum país de fora pode vir intervir naquela região. Então ele se mostrou muito fortalecido e ele também ter ficado firme, né? Não ter dado para trás no primeiro momento de ataque, tá? Além dessa política controversa, ele também vai acabar fazendo um plebiscito, tá bom? Com a própria população, né? E ele vai perguntar se o seguinte, se gostariam que o Egito ele se unisse à Síria. E claro que a população vai acabar aceitando isso daí e vão criar, né, a República Árabe Unida. RAU, que nem eu coloquei aí para vocês entre parênteses. E claro, né, que os países vizinhos, entre esses países vizinhos, né, que nem eu coloquei aqui para vocês, o Iraque, eles vão ver isso daí como um ato de ameaça, porque assim, como é que dois países vão se unir em um único, né? E aí eles estavam planejando a fazer um ataque no Egito. Claro, né, que durante esse período aí essa monarquia, ela acabou sofrendo um golpe de estado, tá? E aí os próprios militares sírios, isso daqui é bastante importante eu focar para vocês, por quê? Talvez a população síria até queria se aliar aos egípcios, mas os militares sírios eles não queriam. Então, por esse motivo, eles vão acabar executando um golpe de estado, tá? E eles vão romper com o Egito, dizendo que Egito é Egito e Síria é Síria. Tudo bem, gente? Até aí, até esse momento? Bem, além desse, né? Além desse plebiscito, dessa união aí da República Árabe Unida, além dessa questão do Canal de Suez, teve outra coisa que ocorreu no governo de Nasser, que também vai ser muito importante, né? Que nada mais vai ser do que a Guerra dos 6 Dias. Só para vocês terem uma ideia, o Nasser ele passou a receber o apoio do soviético, né, para equipar o seu exército. Você lembra lá que ele estava se aproximando de países socialistas? Pois então. Além disso, ele também recebeu incentivo para fazer a construção da represa de Assuã. É claro que isso daí vai acabar, vamos dizendo assim, subindo um pouco para a cabeça de Nasser. Por quê? Ele simplesmente, ele vai, vamos dizer assim, tentar cada vez mais conquistar território que não lhe pertence, tá? E só para vocês terem uma ideia, o Nasser,
ele vai acabar decidindo bloquear o Golfo do Acaba. Se vocês também procurarem, né, aí no mapa, tá bem próximo do Golfo de Suez. E, gente, quando ele inventa de fazer esse bloqueio, ele tá literalmente prejudicando Israel, porque a única saída que Israel tem para o Mar Vermelho é através, tá, do Golfo de Acaba. E aí, o que acaba ocorrendo, né? Israel e Egito vão entrar em conflito, tá bom? E claro, gente, por mais que o exército egípcio eles estejam, vamos dizer assim, belicamente falando, armados, né? Mas assim, eles não tinham estratégia de guerra que nem eram o povo de Israel. E só para vocês terem uma ideia, gente, assim, os egípcios foram derrotados, foram humilhados, e isso daqui foi algo que enfraqueceu muito, muito o governo de Nasser, tá bom? Que nem eu coloquei aqui para vocês, Nasser, ele vai falecer no ano de 1970, porque ele vai acabar tendo um ataque cardíaco, tá? Com 52 anos. E aí, quem sobe ao poder vai ser o vice-presidente dele, que é o Anwar Sadat, que eu também já falei para vocês sobre esse sujeito na primeira videoaula, né? Então, agora, bora então falar sobre o governo de Anwar Sadat, que ocorreu entre o ano de 1970 ao ano de 1981, tá bom? Uma das primeiras características aí de Anwar Sadat, ele vai tentar descaracterizar, né, o governo do seu antecessor. Então, ele sempre vai tentar fazer um pouco do oposto. Mas, né, claro que por mais que ele tente ser diferente, né, algumas coisas eu acho que estão enraizadas, né, principalmente esse conflito entre árabes e israelitas, né, e também não seria muito diferente. No ano de 1973, acabou eclodindo, né, a Guerra de Yom Kippur. Por que essa guerra vai receber esse nome? Primeiramente, né, essa guerra ela vai ocorrer entre o dia 6 a 26 de outubro do ano de 1973, tá bom? E ela recebe esse nome porque é homenagem a um feriado judaico. E por que a gente está falando desse feriado judaico? Porque os egípcios inventaram de fazer o ataque, né? Claro, os egípcios como é que eu posso dizer assim para vocês? Eles acabaram fazendo um ataque, né, junto com os sírios, à região de Israel, em pleno feriado sagrado do povo judaico. Então, assim, foi uma coisa totalmente, vamos dizer assim, uma puta de uma sacanagem, né, para falar a verdade. Né, não respeitar nem o feriado dos caras, né, porque eles não poderiam guerrear, não poderiam desrespeitar o feriado. Então, assim, literalmente, né, o povo judaico foi pego de surpresa. Mas, né, claro que essa guerra, gente, só para vocês terem uma ideia, ela acabou, como é que eu posso dizendo assim, não foi muito positiva para os egípcios, tá bom? Porque as tropas de Israel, eles estavam sim ganhando conflito, só que aí novamente, né, os Estados Unidos, como é que eu posso estar dizendo aí para vocês? Eles acabam interferindo aí novamente, né? E eles vão falar o seguinte: vamos acabar com essa guerra, bora acabar com esse conflito, e cada um vai para sua região. E o canal de Suez, que era o principal foco ali, né? Que literalmente Israel queria ficar com aquela região e o Egito também. Resultado, novamente, né, vai ser aberto para todas as nações e tanto o Egito quanto Israel, eles não teriam tanto essa dominância naquela região, tá bom? Claro que durante o governo de Anwar Sadat, isso daí é um. Gente, isso daí é uma característica muito do governo do Oriente Médio, tá bom? Ele estava tendo vamos dizer assim, opositores. Muitas pessoas estavam indo contra, né, sua prática política, até porque ele acabou entrando numa guerra que não trouxe qualquer tipo de benefício, né? E não só por isso, mas o próprio Sadat, por ele ter se aproximado dos Estados Unidos, muitos estavam vendo ele como se literalmente fosse um traidor, como se ele estivesse seguindo os passos do seu antecessor. Então, por esse motivo, como a oposição estava muito grande, muito grande, muito grande, ele simplesmente começou aquela política de repressão, tá?
Só que o que ninguém imaginava é que ele ia acabar sendo assassinado no ano de 1981. E quem acaba assumindo o poder no Egito vai ser o Hosni Mubarak, que vai ficar até o ano de 2011. Ok. Gente, esse personagem que tá aqui ao lado da imagem, tá bom? Seria o Nasser. Durante o meu relato, acabei me empolgando e eu esqueci de falar quem era esse personagem aí. Ok? Então, bora falar sobre a Guerra Civil Libanesa? Bem, a Guerra Civil Libanesa, que nem eu coloquei aí nos slides para vocês, ocorreu entre o ano de 1975 ao ano de 1990, tá bom? Como é que vai ocorrer a Guerra Civil Libanesa? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, que lá no Líbano vai ter vários grupos religiosos, tá, gente? Mas predominantes temos aqui os muçulmanos e temos aqui os cristãos, tá bom? Eu coloquei dessa forma para ficar mais fácil de entendimento. Mas só para vocês terem uma ideia, entre esses grupos muçulmanos, tínhamos os sunitas, os xiitas, os drusos, os alaitas, entre outros grupos. Entre os católicos, né, entre os cristãos, perdão, temos aí os católicos, os armênios, os ortodoxos, os maronitas, os protestantes, entre outros grupos aí. Mas eu coloquei no slide muçulmanos e cristãos para ficar de mais entendimento. Então, durante o período, né, da luta pela independência, tanto muçulmanos quanto cristãos, eles se aliaram para conseguir ter a sua independência. Quando essa independência ocorreu no ano de 1943, começou-se a ter um questionamento, que era o seguinte: quem é que iria governar o país? Seriam os muçulmanos, que era a maioria, ou seriam os cristãos? E aí começou esse conflito entre essas duas ideologias, tá bom? Só para piorar um pouco mais a situação, tá? Porque a gente adora complicar, né? Durante o período de 1848 e 1849 e entre o ano de 1970 e 1971, vai acabar ocorrendo o quê? Muitos refugiados da região da Palestina vão acabar, né, vamos dizer assim, indo para a região do Líbano. A gente sabe que muitos desses povos que estavam sofrendo perseguição vão ver, né, a região do Líbano como se fosse um lugar seguro. E a grande maioria desses palestinos, eles eram o quê? Muçulmanos, tá? Então, que nem a gente consegue observar, que nem eu estava dizendo para vocês, que nem a gente consegue observar, grande parte desses palestinos eram muçulmanos, então eles fortaleceram muito esse grupo. Então, resultado, só para vocês terem uma ideia, eles acabaram criando aí, né, entre esses grupos, o que hoje a gente conhece como a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Gente, deixa eu só fazer uma errata aqui, tá bom? Nos slides eu coloquei 1848. Me perdoem, é 1948 e 1949, que foi o ano, tá bom, em que criaram o Estado de Israel. Então, muitos palestinos acabaram fugindo daquela região, ok? Me perdoem aí esse erro de digitação. Continuando aqui, tá bom? E aí, o que acabou ocorrendo, né? Só para vocês terem uma ideia, esses grupos, né, vamos dizer, de palestinos, eles começaram a simplesmente a fazer o quê? A entrar em guerra com Israel. E Israel, gente, ele não queria saber se era palestino, eles não queriam saber se eram libaneses, eles simplesmente começaram a fazer ataque à região do Líbano. E só para vocês terem uma ideia, a própria Síria, ela vai acabar intervindo contra os palestinos e também aqueles libaneses que acabaram se aliando aos palestinos no ano de 1977. Até porque a Síria, né, ela estava observando que isso não seria muito benéfico para aquela região, pelo contrário, tá? Então essa guerra civil libanesa, ela já deixa de ser uma guerra civil para literalmente se tornar uma guerra internacional, porque a gente já vê, né, que antes o que era um conflito entre apenas cristãos e muçulmanos acabou gerando, né, um conflito com os judeus e também, né, acabou sofrendo interferência aí da região da Síria. Só para vocês terem uma ideia, né, mesmo com a interferência da Síria,
Israel, ele vai acabar tomando, né, a região sul do país no ano de 1978. E a ONU, claro, né, ela sempre vem com o objetivo de evitar que qualquer conflito se torne de características mundiais, até porque esse foi o objetivo dela ter sido criada. Ela vai acabar, né, tentando intervir naquela região, mas a gente sabe, né, que a ONU ela nunca vai ter sucesso nessas intervenções dela. E só para vocês conseguirem entender aí um pouco do cenário, eu peguei essa imagem aqui de Beirute e você vê que literalmente parece uma cidade fantasma, né? Porque bombardeios, guerras, conflitos, ataques eram constantes nessa região, tá bom? É claro que a Síria, ela vai permanecer, tá? Entre o ano de 1978 até o ano de 1983, na região sul do Líbano. E, claro, após muita pressão, né? Principalmente a gente consegue observar aí, né? De pressão internacional, ela vai acabar se retirando, tá? Dessa região e ela vai acabar entregando para o povo do Líbano, tá bom? E, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Falando um pouco aí do cenário que estava acontecendo, mas até a própria ONU, ela foi atacada, tá? Por esses grupos extremistas. E só para vocês terem uma ideia, mais de 400 soldados da ONU, eles acabaram aí, vamos dizer assim, sendo vitimizados. E claro, né, que a ONU vendo esses ataques constantes, ela vai acabar se retirando da região. Então isso também vai ser algo assim bastante inédito que vai acabar ocorrendo, né, aí nessa intervenção aí da ONU, tá bom? Claro que por conta muito dessas intervenções que estavam ocorrendo da parte de Israel e tanto da parte da Síria, vai acabar desestabilizando muito o governo libanês. E mesmo após essa retirada, né, de Israel, e também mesmo após, vamos dizer assim, esses soldados sírios, eles também terem, aos poucos, sendo retirados da região do Líbano, a coisa já não estava mais a mesma, a política já não era mais a mesma, a sociedade não era mais a mesma. E aí, né, acabou-se, vamos dizer assim, sendo proclamada a Segunda República do Líbano, tá? E essa Segunda República do Líbano, ela literalmente veio para fortalecer, né, o governo dos muçulmanos, até porque receberam, sim, vamos dizer, apoio, né, dessa grande maioria aí, né, dessa questão ideológica e religiosa, e eles vão acabar, né, assumindo o poder aí. Mas uma coisa que eu posso dizer bem claro para vocês, que até hoje a região do Líbano, ele ainda sofre muitas consequências da guerra civil, tá? E claro que esse ano acabou ocorrendo aquela tragédia, né, que acabou explodindo lá um dos portos, e isso daí acabou trazendo muito essa lembrança, né, das imagens de como é que estava a capital do país, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro, gente, quando nós vamos falar do Oriente Médio, são assuntos, né, que para alguns pode parecer complicado, para outros parece que é um assunto sem importância, né, mas é um assunto assim que, ao meu ver, né, eu acho que explica muito o cenário político e geográfico atual. E é um assunto, gente, que eu vou ser bem sincera, que ele sempre tá mudando, porque sempre tá aparecendo fontes novas, né? Claro que que eu faço aqui com vocês é apenas, né, eu pego os principais pontos, né, a gente tenta pegar aqui os principais assuntos, mas assim, tem muito mais coisa para se falar, muito mais coisas para ser estudada e que vale a pena vocês se aprofundarem um pouco mais nesse assunto aí, ok? Então, a gente se vê na parte 3 do vídeo, finalizando, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu estarei falando um pouco sobre a guerra do Irã e Iraque, estarei falando sobre a guerra do Golfo, também sobre a guerra do Afeganistão, não poderia deixar de falar, né? E a guerra do Iraque, tá bom? Bem, até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.